Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação, primeiro está sendo gravado num lugar meio diferente, né? Normalmente gravo ali no meu computador, no meu cenário, e por conta de nessa semana eu estar fora do Brasil, estou no congresso aí do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, da Cidade do México, estou tendo que gravar do quarto do hotel. Então, tudo um pouco mais improvisado aqui nessa semana, mas o programa vai para o podcast, vai para o YouTube do mesmo jeito. E essa semana tem aí uma série de eventos importantes acontecendo na política, e um deles é a questão aí do imbróglio envolvendo o TSE, o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro. Mais uma vez, nós vemos um conflito entre instituições que acontece de uma forma, vamos dizer assim, anormal, porque vivemos tempos anormais. Né? Era de se esperar que questões ordinárias da justiça eleitoral, que problemas de julgamentos feitos no âmbito da justiça eleitoral não produzissem um conflito entre poderes. Mas o que nós temos visto desde o começo do governo Bolsonaro são conflitos constantes entre a presidência da República, os governos subnacionais, o Poder Judiciário. Num dado momento, ainda na primeira metade do mandato do Bolsonaro, quando ele ainda não tinha o apoio do presidente da Câmara, né? Na época era o Rodrigo Maia, hoje é o Arthur Lira, que aí sim é um aliado do Bolsonaro, também entrava em confronto com o Congresso, mas nos últimos tempos o seu inimigo principal, o inimigo favorito, tem sido o Poder Judiciário nas Cortes Superiores, na Corte Superior do Sistema Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, e no Supremo Tribunal Federal, e em especial ainda, podemos assim dizer, alguns juízes, que são justamente aqueles que não decidem do jeito que o Bolsonaro queria que eles decidissem. Enfim, para tentar entender toda essa confusão, tentar entender por que isso acontece, né? Quais são as características, inclusive, da nossa justiça eleitoral que permitem que uma situação como essa se produza dessa forma. Eu convidei um colega, já teve aqui numa ocasião anterior, o professor Vitor Marchetti, que é cientista político, professor da Universidade Federal do ABC e tem feito aí ao longo dos anos pesquisas sobre poder judiciário e política, mas focando especificamente durante muito tempo na questão da justiça eleitoral. Aliás, continua trabalhando com esse tema da justiça eleitoral, que é talvez o seu tema principal dentro desses estudos da relação entre política e justiça. Então, sem maiores delongas, eu quero primeiro agradecer ao Vitor, né, por topar fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, e eu já começo fazendo uma pergunta. Vitor, explica pra gente aqui, que confusão é essa? O que está acontecendo, afinal de contas, na relação entre a Justiça Eleitoral, o STF e o Presidente da República? Por favor. Ô, Cláudio, primeiro, grande prazer estar aqui contigo novamente, né? Eu que sou aí um espectador, um ouvinte, né? Ouço mais no podcast, né? Do seu programa semanalmente. Eu tenho sempre um horário marcado com ele. Então, grande prazer estar aqui novamente discutindo, então, esse assunto. Eu, desde 2008, tenho trabalhado com esse assunto, né? Com o tema da justiça eleitoral, com o tema da governança eleitoral. 2008, ano que defendi a minha tese de doutorado, sob a sua orientação, né? Na PUC São Paulo, né? É um assunto que é um assunto muito pouco debatido na literatura de ciência política, ou pelo menos era muito pouco debatido na literatura de ciência política, né? Eu aí sem ser cabotino, mas já sendo cabotino, quer dizer, a primeira vez que o termo governança eleitoral foi usado no Brasil, foi usado na minha tese em 2008, e eu vejo hoje já uma quantidade bastante significativa, né, de trabalhos, aí, de pesquisas sendo feitas sobre o assunto, né? Inclusive debates no TSE, já participei de debates aí recentes com o ex-ministro do TSE, ele já usando o termo governança eleitoral. Então, enfim, é claro, isso do ponto de vista da literatura comparada já vinha há algum tempo, é um tema que surge principalmente nos Estados Unidos por conta de todas as controvérsias eleitorais, a famosa eleição na Flórida, né, que o Bush foi eleito por conta, né, da forma de contagem dos votos na Flórida, né, contra o Al Gore. O Bush perdeu em termos de votos absolutos, mas foi eleito por conta daquele sistema norte-americano e por conta do modo como foi contado
né, os votos na Flórida. Então, a partir daí, cresce bastante o debate sobre modelos de governança eleitoral, ou que na literatura comparada, né, o electoral governance, né? Então, você tem aí diversos organismos internacionais hoje debatendo esse assunto. Inclusive, você está aí no México. O México é um dos casos bastante explorados sobre reforma de governança eleitoral, né, que visava dar maior independência para a coordenação do processo eleitoral, buscar a tal da verdade eleitoral, despartidarizar, né, a gestão das eleições, porque no caso do mexicano isso era bastante comum, né? Os partidos tinham bastante protagonismo na organização das eleições. O né? PRI particularmente, né? Exato, quer dizer, não à toa ficou 7 décadas, né, vencendo, poder, né? vencendo eleições, né? Até a criação do IFE, a coisa aqui era complicada. Eu até Exatamente. uma vez, uma ocasião anterior que eu tive no México, acho que até foi a última vez que eu tive aqui, foi justamente para um seminário no IFE, no Instituto Federal Eleitoral, né, para discutir, enfim, questões relacionadas à eleição. E foi uma verdadeira revolução, né, que eles fizeram aqui quando eles criaram esse negócio. A Costa Rica e o México são exemplos sempre utilizados como exemplos de reformas bem-sucedidas de governança eleitoral. O Brasil, ele tem um exemplo, assim, a governança eleitoral brasileira, ela foi constituída antes de qualquer debate internacional sobre isso. É uma construção varguista, de 32, né? Quer dizer, naquele processo de construção das instituições nacionais que vem lá, né, com Vargas, né, surge também a justiça eleitoral, né, surge também a necessidade de se construir um organismo que pudesse superar os problemas da velha República, da Segunda República, né, da República Velha, né, da política dos governadores, de todas as denúncias lá do coronelismo, da interferência, né, do poder local sobre o exercício do voto, tal. Então, a justiça eleitoral, ela nasce com esse, no Brasil, ela nasce com esse espírito varguista, um pouco de construir instituições nacionais para garantir a verdade eleitoral, e muito imbuída com esse espírito de despartidarizar, né, que muitas vezes é lido como despolitizar, né, a gestão das eleições. Você está querendo distinguir essas duas coisas, né? Exatamente, quer dizer, aí foi por essa razão que, no nosso caso, a gente acabou levando todas as atribuições da governança eleitoral para dentro de instituições judiciais, né? Quer dizer, então, assim, é o mesmo momento em que você começa a discutir, né, justiça trabalhista, em que você começa a construir as instituições nacionais, em que você começa a definir um Estado, né, a definir as instituições de Estado brasileiro, que muitas estão em vigência até hoje. A justiça eleitoral vem nesse mesmo espírito, e é nesse espírito que ela é colocada dentro das instituições judiciais, mais fundamentalmente dentro do STF, né? Quer dizer, numa relação de fusão com o STF, né? Eu brinco com os juristas, né? Todos eles acham tudo meio esquisito quando eu digo isso, mas eu sempre digo, né? Você já me ouviu dizer isso algumas vezes, né, Cláudio, que o TSE... E na sua tese, inclusive. Exatamente, né? Quer dizer, que o TSE ele funciona como uma espécie de câmara, né, do STF para questões eleitorais. Ele não é de direito, né? Não é isso, né, que se trata, mas de fato é isso, e é isso que eu argumento um pouco na tese. E é isso por conta das características do TSE, né? São 7 ministros, 3 ministros vindos do STF, 2 do STJ, e 2 advogados eleitos, indicados pelo STF numa lista tríplice, que o presidente da República indica um desses advogados. Então, é uma lista tríplice formada, né, pelo próprio STF. Aliás, presidência... Desculpa, só pegar um gancho dessa última coisa que você falou, para não esquecer depois. Não quero te interromper, depois tirar o fio da meada, mas recentemente, inclusive, essa questão da indicação dos advogados foi mais um ponto de atrito, né, entre o STF e o presidente da República. O presidente da República parece que não estava querendo aceitar os nomes, ia sentar em cima deles, né, ia demorar para fazer indicação. Não teve uma situação assim? Exato, porque o STF, enfim, são poucos. Tem uma característica do direito brasileiro que a gente não tem as disciplinas de direito eleitoral como disciplinas muito desenvolvidas nas faculdades de direito. Então,
a gente, vamos dizer assim, o exército aí de capital humano formado em direito eleitoral é menor no Brasil, até porque a gente não tem uma justiça especializada, né, Cláudio? Assim, quer dizer, a gente tem uma justiça especializada, mas ela não é permanente e independente, é aquilo que a gente chama de justiça emprestada, né? Porque o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e os TREs, eles não têm um corpo de julgadores próprios, eles têm um corpo funcional próprio, então você tem lá a burocracia desses órgãos estável, né, com concursos próprios, tal, pessoas com uma altíssima qualidade, alguns inclusive produzindo aí academicamente e ajudando a adensar esse debate sobre justiça eleitoral no Brasil, né? Isso é um fenômeno bem recente, mas os julgadores, os juízes, os ministros, eles vêm de outros lugares, né? Eles vêm de outros tribunais, eles vêm, né, ou dos tribunais de justiça, ou do STJ, ou do STF, e não ficam, no tempo em que estão dedicando aí os seus esforços para a justiça eleitoral, eles não estão exclusivamente para a justiça eleitoral. Então, o ministro do STJ, ele continua ministro do STJ, ele faz uma parte do seu tempo de trabalho no TSE, né? A mesma coisa que um desembargador, um juiz estadual, faz lá parte do seu expediente, ele vai lá para o TRE, né? E o advogado, pasme, né? Ele não está impedido de exercer a advocacia, né? Enquanto ele é juiz, ele também é advogado. Mesmo sendo juiz. Isso foi uma decisão... Mesmo na área eleitoral? Mesmo na área eleitoral. Geralmente são advogados da área eleitoral, né? Sim, porque imaginando o advogado advogar um caso que depois, em recurso, chega para ele, né? É claro que nesse caso ele estaria impedido de ser o julgador, mas enfim, cria um pouco essa situação que foi uma tentativa de criar uma isonomia entre os ministros do TSE. Porque se o ministro do STF continua ministro do STF, o ministro do STJ continua ministro do STJ, o advogado continua advogado, exercendo as suas funções, né? Claro. Então, enfim, cria situações como essa. Né? Então, de fato, assim, essa indicação dos advogados, ela tem um peso enorme do STF, geralmente de, enfim, profissionais que têm já uma atuação, né, junto ao tribunal, que já são reconhecidos, e aí você não tem aí uma grande, vamos dizer, um grande contingente de profissionais capazes de estabelecer aí uma grande mudança de pessoal. São 2 anos o mandato, né? Os advogados podem ser reconduzidos, então eles podem ficar até 4 anos. Né? Os ministros do STF também, né, podem ficar até 4 anos, e no STJ a regra é 2 anos e troca. Né? Então, assim, a predominância do STF é muito grande. Primeiro, a presidência é do STF, sempre. A presidência do TSE é sempre de um ministro do STF. Eles são 3, né? Eles podem, não tem no STF uma regra que obrigue um rodízio entre eles. Então, por exemplo, dos 11 ministros do STF, não tem nada que obrigue que você, sendo ministro do STF, vai ter que cumprir missão, bater cartão lá no TSE. Isso é um arranjo entre eles. Então, é muito comum você encontrar alguns ministros do STF com muito mais frequência e atuação no TSE do que outros. Então, você pegar, por exemplo, no passado, Sepúlveda Pertence, o Marco Aurélio, né? Sempre foram ministros com bastante disposição a participar do TSE. Né? Você pegar outros ministros, mesmo Ellen Grace, enfim, você tinha ministros que não estavam tão dispostos, né, a atuar, né, como ministros no TSE. É o bloco do vai quem quer, então. Claro, eles têm lá um sistema de arranjo entre eles, né? Você tem a coisa da suplência e tal, mas isso não está definido, assim, claramente em regimento, né? É muito no acordo ali, né? Muito num sistema, né, produzido ali num acordo entre eles, né? Até porque, assim, como são 3 e 3 suplentes, então a gente está falando de 6 ministros do STF que acabam indo para o TSE, né? São 5 só que ficam de fora, então é um arranjo mesmo que eles acabam fazendo. O suplente, na tendência natural, assume a vaga de titular depois de um tempo. Então, enfim, só para ir voltar, né, eu passei lá por Vargas, tal, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Brasil ele construiu um modelo de governança eleitoral
bastante atípico, bastante sui generis, quando a gente compara com outros modelos de outros países. É claro que todos os organismos internacionais que estudam a questão da governança eleitoral incentivam reformas que fazem com que o sistema de governança eleitoral de fato seja independente, né? De fato esteja blindado ali um pouco das pressões político-partidárias e tal, mas há muitos modelos que usam como forma de blindar dos interesses político-partidários envolver todos os partidos. Quer dizer, a forma de estabelecer o controle para que nenhum partido exerça pressão sobre a governança eleitoral é criar um mecanismo de que todos os partidos acabam se fiscalizando mutuamente, né, na coordenação desse processo. Ou seja, a competição dá conta do recado. Essa é a ideia. A competição dá conta do recado. No nosso caso, ele é extremamente judicializado, né? Como eu acabei de dizer aqui. E tem uma outra característica que é o seguinte: quando a gente fala em governança eleitoral, a gente está pensando em 3 funções básicas, né? Uma função que é fazer as leis, claro. Então, você tem toda a legislação eleitoral, que é o que a gente chama lá de rulemaking, né? Você tem toda a função administrativa das eleições. Você tem que distribuir as urnas, né? Você tem que decidir se o voto vai ser impresso, não vai ser impresso, você tem que decidir se o voto é manual, não é manual. Essa é uma decisão administrativa. Né? A gente fala sobre o voto eletrônico no Brasil, né? As urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas foi uma decisão só do TSE. O TSE montou uma comissão de estudiosos, tal, fez todo um debate para transitar aí, para abandonar as urnas, né? O voto manual para o voto eletrônico. É uma decisão administrativa que está nessa lógica aí do rule administration, né? Então, a justiça eleitoral tem um pouco essa função. E a outra função é o que a gente chama de rule adjudication, ou seja, julgar os litígios, o contencioso. Então, você tem lá disputa nas eleições, um xinga o outro, ou há uma denúncia de que o sujeito rompeu a lei de... enfim... Propaganda antecipada, por exemplo. Propaganda antecipada, o cara pintou o muro errado, enfim, todo litígio eleitoral que decorre da competição, né? Todo litígio que decorre da competição eleitoral é julgado, né, por uma instância da governança eleitoral. Então, são 3 funções básicas, né? Quer dizer, a governança eleitoral ela é montada por esses 3 eixos: as leis, a administração e o litígio, né? O contencioso, né? O julgamento desses litígios. No caso brasileiro, a gente tem um modelo que concentra muito as funções, né? Você tem vários países, por exemplo, você pega a Argentina, a administração das eleições é o Ministério da Justiça quem faz. É o Ministério do Interior, né? Que a gente, ou seja, o Poder Executivo, né? O Poder Executivo. Então, essa parte administrativa, né, nem sempre é uma atividade realizada pela mesma instituição, pelo mesmo organismo que vai julgar os litígios, né? Então, você pega a Espanha, França, Holanda, Japão, México, quer dizer, todos esses países separam a administração de contencioso. Há um conjunto importante de países que fazem contencioso administrativo no mesmo organismo, mas eu não conheço país que faça isso e, além disso, faça isso dentro de instituições judiciais, faça isso dentro de organismos, né, de instituições que tenham características, e menos ainda, conheço modelos de governança eleitoral que tem essa lógica da regra da interseção, né? Quer dizer, que você tem ministros de um determinado poder atuando na justiça eleitoral, ao mesmo tempo, simultaneamente, fazendo a interseção, e ainda mais grave, Cláudio, quer dizer, fazendo a interseção com a Corte Constitucional, né? Quer dizer, que é o que a gente faz aqui, fazendo com que a cúpula da justiça eleitoral brasileira tenha essa intersecção com a cúpula, com a Corte Constitucional do país, né? A intersecção TSE e STF. E aí que eu argumento... Desculpa, só uma pergunta para você, claro, Vitor. Nesses outros casos, que também é o Poder Judiciário que cuida das eleições, normalmente é uma justiça completamente separada, já criada só para isso? Você costuma ter uma justiça especializada para isso, né? Você costuma... Porque o litígio eleitoral, a tendência é que você tenha uma frequência bastante grande de eleições sendo realizadas. Então, vamos imaginar assim, um plebiscito, um referendo, uma consulta local. Quer dizer, eleição não é só a disputa, né? Vamos dizer, do cargo majoritário, do cargo proporcional, que seja, né?
todo processo eleitoral que envolva algum tipo de decisão pública gera contencioso, né, gera disputas. Então, você costuma ter uma justiça especializada. No caso brasileiro, mais ainda, porque assim, de 2 em 2 anos a gente faz eleições, com um volume bastante grande de eleitor, né? Me assusta o fato da gente ainda ter essa justiça emprestada, porque o volume de contencioso que a gente tem hoje na justiça eleitoral é gigante, né? Alguns dizem que a gente só mantém esse sistema porque ele acaba sendo vantajoso para os próprios membros do Poder Judiciário, porque ele ganha adicionais do ponto de vista salarial quando atua na justiça eleitoral. Então não há, vamos dizer, incentivos racionais para que eles abram mão, né, desse tipo de vamos dizer, aditivo, né, nos seus vencimentos já tão minguados, né? Quer dizer, eles não teriam incentivo, pouco, tadinhos. Né? Eles não teriam, portanto, alguns dizem, eu estou dizendo assim, do ponto de vista do debate, o que eu já ouvi, do porquê que eu nunca vi nenhuma reflexão sobre isso, mais robusta, um debate público sério sobre isso, sobre criarmos uma justiça especializada, com concurso próprio, com carreira própria e tal, para se pensar a justiça eleitoral brasileira. E agora também, com a justiça eleitoral sob ataque, é até complicado, né, entrar nessa discussão mais a sério, né? Exatamente. E aí, Cláudio, assim, e aí você me abre um gancho aí para dizer o seguinte, assim, olha, esse modelo de governança eleitoral nosso, ele criou uma série de problemas. E um dos principais que eu atribuo a esse modelo é que lançou a nossa governança eleitoral para além de administrar, para além de julgar o contencioso, com uma capacidade institucional enorme para fazer lei, né? Eu preparei agora, recentemente, um capítulo para um livro ainda não publicado, em que eu tentei classificar algumas das principais reformas eleitorais, modificações, alterações na legislação eleitoral brasileira, né, de 89 para cá, e tentando aí atribuir alguma classificação para elas, tal. É impressionante, assim, as reformas que são as mais amplas e profundas feitas na legislação brasileira até hoje, boa parte delas nasceram de interpretações do TSE e do STF, dessa dupla. Mesmo quando depois vira lei no Congresso. O Congresso e às vezes vira lei e às vezes vira reação a elas, né? Então, a cláusula de barreira é um exemplo, né? A cláusula de barreira ela foi feita lá em 95 pelo Parlamento Brasileiro, uma reforma lenta, gradual, para os partidos se adaptando. Aí ela ia começar a valer em 2006 para valer, né? Ela já estava valendo em partes, tal. Em 2006 ela ia entrar para valer. Alguns partidos já começaram a se fundir, né, ali esperando a entrada em vigência definitiva da lei. O STF foi lá e julgou inconstitucional a lei, né, em 2006, ele julga inconstitucional a lei de 95, e desde 95 já tinha a ação da OAB contra a lei, e ele vai lá protelando, né, ele segura, né, põe na gaveta e espera o melhor momento para julgar a inconstitucionalidade. E ele já tinha se manifestado lá em 96, 97, pela validade, pela constitucionalidade, porque ele já tinha julgado liminarmente, né, os pedidos de cautelares e tal, eles já tinham apreciado, não tinham entrado no mérito ainda, mas tinham várias manifestações dos ministros dizendo que era válida, era constitucional, era a vontade manifesta do legislador. Mudou na conjuntura, né? Mudou na conjuntura. O que é 2006? A gente está no pós-mensalão, a gente tem uma série de questões que aparecem no voto dos ministros, né? Inclusive o partido que foi mais socorrido com essa decisão, que declarou inconstitucional, porque eles declaram inconstitucional a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, e com isso cria um problemão para a distribuição do fundo eleitoral, do fundo partidário, né? Porque o fundo partidário está atrelado aí à cláusula de barreira, né? E aí manda a coisa para o TSE, então a dobradinha, né? TSE e STF, eles ficam ali batendo bola o tempo inteiro, eles fazem isso, né? Ou em várias questões importantes eles fizeram isso, né? E aí o TSE reformula toda a regra de distribuição do fundo partidário. O PCO foi um dos partidos mais valorizados, teve mais de 1.000 e tantos % de ganho na distribuição do fundo partidário, né? E agora o PCO está numa situação meio complicada, né? Pois é, né? Mas ele foi salvo lá atrás, em 2006, né?
Quer dizer, se entendia que o Marco Aurélio tem uma frase no julgamento que é assim, a importância do grilo falante, a importância dos partidos pequenos para manter sob controle esses grandes partidos que acabam só produzindo corrupção no sistema político brasileiro. Então a gente precisa manter a força desses partidos pequenos e aí mantém a lógica da fragmentação do sistema. E aí você vê, a reação demora, né? Só em 2017 é que o parlamento vai conseguir aprovar de novo uma cláusula de barreira. E aí não é só aprovar uma cláusula de barreira, é colocar na Constituição, porque aí você faz uma emenda constitucional, coisa que não estava, né? Então, vejam o efeito da decisão que o STF toma com a parceria do TSE, né? Ela produz um efeito cascata que vai cobrando preços cada vez maiores para o parlamento funcionar e para o parlamento reagir. Mesmo uma das leis mais importantes aqui para a nossa conversa, né? Para pegar o gancho do Francisquini aqui, né, da questão da cassação de mandato. Que tem o Francisquini e tem um outro, né? Tem dois sujeitos que os dois foram livrados pelo Nunes Marques, mas o Francisquini foi o que teve o desdobramento maior, né? Isso. É que aí a gente tem também, assim, o Francisquini é ele mais 3, né? Porque muda toda a configuração do parlamento, da Assembleia Legislativa lá no Paraná, né? Então, assim, eu agora perdi onde estava meu raciocínio. Você estava falando do Francisquini, né? O que eu ia dizer aqui, agora me lembrei, né? Se a gente pegar do ponto de vista de legislação, a que mais causa impacto num dos eixos aí importantes para a nossa democracia, que é o eixo da condição do cidadão se candidatar a algum cargo eletivo, né, é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela produziu talvez o maior fenômeno de judicialização das competições eleitorais do universo, né? É uma explosão gigantesca, porque a lei da ficha limpa, e veja só, por que eu estou argumentando? A lei da ficha limpa, ela é óbvio, ela é um movimento da sociedade civil, você tem Ministério Público participando disso e tal, mas ela nasce também dentro do judiciário. Você tem uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que caça a candidatura de Eurico Miranda a deputado federal, né, usando o argumento que a Constituição já fala em reputação ilibada. Foi uma modificação, foi uma modificação feita naquela reforma constitucional, né, que não deu certo, né, aquela reforma constitucional lá de 95, né, que a gente faz a revisão... Não, 93. 93, que tem aí depois o plebiscito e tal, isso. Que não deu certo, né? Quer dizer, a gente estava lá discutindo impeachment do Collor, não dava para parar para fazer uma revisão da Constituição. Acho que foram aprovados umas 5 ou 6. Não, foi governo Itamar já. Já era Itamar, né? Mas o Congresso estava muito ainda marcado pela CPI dos anões do orçamento, então estava muito desacreditado, né? E, enfim, um monte de coisas que se imaginava que seriam aprovadas ali não foram. Também tinha sido pensada a questão dessa revisão constitucional também servir uma eventual mudança do sistema de governo, né? E não mudou, acabou ficando presidencialismo mesmo. Né? Então, acho que por conta disso ela acabou sendo mais tímida, embora tenha uma mudança que eu acho importante para os fins disso que a gente está discutindo aqui naquele momento, né? Que foi a redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Exato. Exatamente ali. Exato. Né? E tem uma outra emenda, que aí a gente não fala, mas é a inclusão, né, da reputação ilibada, né, nos pré-requisitos daqueles que querem ser candidatos. Aquilo ficou em suspenso, se colocou a reputação ilibada, mas ninguém sabia exatamente o que era, o que isso queria dizer, né? E se colocou uma brecha, portanto, para que depois do ponto de vista da legislação infraconstitucional se resolvesse essa questão, dizendo exatamente do que se tratava. E aí vem interpretações que começam a acontecer na Justiça Regional, né? O TRE do Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz veta a candidatura, veta o registro da candidatura de Eurico Miranda, dizendo, isso aqui não tem reputação ilibada, esse aqui tem um longo histórico de malversação de recursos públicos, de conduta, né, irregular,
E ele faz com base no texto constitucional. Isso, obviamente, cai, né? O Eurico Miranda consegue manter o registro da sua candidatura, mas começa aí um burburinho, né? Quer dizer, começa a adensar o debate, né? Começam a pipocar decisões, né, nos TREs espalhados pelo país, indo nessa direção, e vai dando corpo para esse movimento, né, que produz a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela instituiu um rol enorme, né, de possibilidades de você declarar a inelegibilidade, né, de alguém que queira se candidatar, né, a algum cargo eletivo no Brasil. Então, veja, mesmo essa lei que foi uma lei aprovada pelo parlamento, né, de iniciativa popular, que teve uma mobilização da sociedade civil, mesmo ela teve uma participação bastante ativa, né, da justiça eleitoral nesses debates e de decisões que acabaram sendo marcos, de decisões de Tribunal Regional Eleitoral que acabaram sendo marcos. Então, o que eu estou argumentando, Cláudio, é que a gente criou um modelo de governança eleitoral que permitiu que, além de administrar, além de julgar o contencioso, né, a gente tem uma justiça eleitoral com uma altíssima capacidade de produzir lei, né, de ser o rulemaking do sistema. Isso na base da resolução. Na base da resolução. Porque as eleições, elas são todos os anos organizadas por resoluções emitidas pelo TSE. Essas resoluções muitas vezes incorporam interpretações que foram dadas para caso concreto, por exemplo, né? Para litígios de caso concreto que acabam virando, acabam ampliando a repercussão dessa decisão por conta de um entendimento do TSE de que dá para dar repercussão sobre aquela questão para todo o sistema. É como se simulasse, né? É como se você criasse uma súmula a partir de uma decisão concreta. Só que, na verdade, não é uma súmula, né? É uma resolução, mas que vira norma, portanto. Vira norma. E às vezes até é mais frágil do que a resolução. Você pega o caso lá dos vereadores, né? Que eu analisei lá na tese, né? Do número de vereadores por município? Você sumiu, desapareceu com mais de 8 mil cargos de vereadores no país com uma canetada, né? Do TSE. Do TSE, não, foi uma decisão do STF, né, do município de Mira Estrela, né, o grande município de Mira Estrela, né, no interior de São Paulo, né, que o município fez uma reforma da sua lei orgânica e aumentou o número de vereador, sei lá, aumentou mais 1, 2 cargos de vereador, mas dentro do que a Constituição permitia, do que a faixa da Constituição permitia, né, em relação ao número de habitantes. Tinham 4 faixas na Constituição, né. Aí o Ministério Público entrou com uma ação e falou assim, aqui tem vereador demais, está errado esse negócio aqui, muito vereador. Tal. Aí o STF falou assim, é verdade, tem muito vereador aí, a Constituição fala que ela tem que ser proporcional ao número de habitantes, mas isso daí não está parecendo muito proporcional não, está desproporcional. E declara inconstitucional a lei orgânica de Mira Estrela. E o TSE, diante daquilo, naquela troca de passes STF-TSE, o TSE fala assim, precisamos então regulamentar esse negócio aí, que é proporcional. E faz uma interpretação, né, a partir de uma provocação do STF, sobre a Constituição. Então, aquelas 4 faixas viram 36 faixas. Né? E essas 36... E não é que mudou a Constituição, mudou a interpretação da Constituição, baixa uma resolução do TSE, né? Sumindo, simplesmente com 8 mil cargos de vereador. Aí toca o Congresso, anos depois, reverter essa decisão, né, reestabelecendo o número de vereadores, ou reestabelecendo a autonomia dos municípios para definir o número de vereadores. E muitas vezes é consulta. Né? O caso mais recente aí que a gente acompanhou foi a questão das cotas raciais na distribuição do tempo de TV e do fundo eleitoral. Independentemente vamos dizer, do teor da questão, né? Mas o fato é que ela foi uma decisão que não respeitou a lógica da anualidade, ou seja, ela aconteceu quando as convenções partidárias já tinham acontecido, estava no meio das eleições, né? Estava no meio do ano eleitoral, quando o TSE, na realidade, assim, o TSE diz é preciso distribuir tempo de TV e fundo eleitoral, respeitando algumas cotas raciais, né? Respeitando, portanto, as características, né, da autodeclaração, né, dos candidatos.
Mas essa decisão, só como já está perto das convenções partidárias, vale só para o outro ano. Aí esse caso é bem curioso, porque só vale para a próxima eleição, disse o TSE, né? Os ministros do STF que formam o TSE perderam a votação, porque eles queriam que já valesse para 2020, né? E os outros ministros que compõem a corte, do STJ e os advogados, venceram os ministros do STF, né? O que aconteceu? Se entrou com uma medida cautelar no STF, e aí os 3 ministros lá no STF falam assim, reforma a decisão do TSE e ela passa a valer em 2020. Quer dizer, então, mesmo quando os ministros do STF foram derrotados no TSE, eles ganham depois no STF. Eles são o tapetão, né? Quer dizer, não é que eles ganharam no tapetão, eles são o tapetão, né? Quer dizer, eles recorreram a eles mesmos, né? E aí não diretamente eles, mas alguém fez isso por eles, né? Exato, né? Mas a gente tem, aí também é outra discussão, né? Assim, mas o judiciário só se manifesta quando provocado, mas as possibilidades de se provocar, né, a justiça eleitoral, se provocar o STF sobre essas questões é tão grande, é tão ampla e abrangente, né, que é muito... eu acho que é muito condescendente com a justiça. Assim, não, mas eles só se manifestam quando provocados. Se ninguém provocasse, também eles não falavam. Porra, mas... não é bem assim. Você veja, não, é muito generoso essas possibilidades, são muito generosas essas possibilidades de provocação do TSE e do STF. Então, enfim, eu acho que esse modelo criou uma justiça eleitoral altamente ativista, né? E aqui, na nossa conversa aqui, Cláudio, eu vou me permitir até dizer militante, né? Por que militante? Porque há inúmeras passagens dos votos dos ministros, né, no STF e no TSE, em que eles manifestam ali, no voto deles, uma visão de reforma política que poderia melhorar a qualidade da representação política brasileira, minimizar os problemas, né, graves endógenos do legislativo brasileiro. Quer dizer, muitas passagens atribuem aí a uma deficiência do funcionamento da democracia brasileira, uma deficiência do funcionamento do parlamento brasileiro em especial, e uma necessidade de se fazer aquilo que os políticos não fazem, que é a reforma política. E eles se adiantam, portanto, e estabelecem padrões e normas, né, do que deve ser feito, né, e fazem a reforma que está na cabeça deles. Tem custos muito baixos, quer dizer, custos internos baixos, porque são poucos ministros, tem capacidade de operar institucionalmente, mas produzem custos externos altos. E eu acho, Cláudio, que parte dos problemas que a gente tem enfrentado hoje, do ponto de vista desse conflito, e foi aí que você começou a perguntar para mim, né? Só agora eu chego nisso. Mas tudo bem, a gente entendeu tudo que levou até o conflito. Agora a gente vai entender o conflito. E aí que eu acho que chega nesse momento que, do ponto de vista da decisão, é uma decisão que tem custos baixos, porque você tem muito instrumento institucional para fazer. Você pode, inclusive, mobilizar a Constituição. Esse que é a questão, né? Você quem? Você é o Supremo? Você é o TSE, né? TSE é Supremo. Essa dobradinha TSE e Supremo, né? Quer dizer, eles conseguem mobilizar até o texto constitucional para fazer a reforma política que entendem que é necessária para o país. Então, do ponto de vista de custo interno, eles têm muitos recursos, instrumentos institucionais para fazer isso. Agora, isso gera repercussão, né? E a repercussão é aumentar o nível de tensão e de custos na relação com o sistema político tradicional, em especial com o legislativo, né? E nesse ano, né, quer dizer, nos últimos anos, né, alimentados pelo presidente da República. Agora, isso tudo me parece, é claro, não estou explicando a tensão que o Bolsonaro produz, né, a partir de uma responsabilidade ativista do TSE. Eu só estou querendo dizer o seguinte, assim, o TSE assumiu um protagonismo político. Quando ele assumiu um protagonismo político, ele deixou de se blindar como uma instituição judicial que consegue se manter isenta e autônoma dos conflitos políticos e foi para a arena política. E ao ir para a arena política, ela está mais sujeita a esse tipo de coisa. Ela está mais sujeita a esse tipo de conflito, a esse tipo de confronto, que é o que a gente tem visto, né, com cada vez mais frequência. Não é a primeira vez que a gente tem problema com cassação de mandato, né? Não é a primeira vez que a gente tem problema com
o controle de crimes eleitorais cometidos por aqueles que já foram eleitos e já tomaram posse, né? Esse é um assunto que produz algum tipo de conflito, de fato, entre o sistema político e o sistema judicial, porque toda a nossa legislação e toda a forma como a Justiça Eleitoral interpretou a nossa legislação fez com que hoje nós sejamos, talvez, aí uma das democracias com o maior rol de exigências em torno daqueles que querem se candidatar a algum cargo eletivo. Nós somos um dos países mais restritivos em relação ao direito de ser votado. Porque uma coisa é o direito de votar, né? O direito de votar, a gente, né, conquistou, né, o sufrágio universal com a Constituição de 88, que trouxe a possibilidade do voto do analfabeto. Agora, do ponto de vista de ser votado, nosso sistema é absolutamente restritivo. A gente tem um conjunto de regras que definem inelegibilidades, né, que produzem um nível bastante alto, e aí a ficha limpa, por isso que a ficha limpa ela trouxe ainda um volume muito maior de possibilidades sobre esse rol de questões que tornam alguém inelegível, inclusive uma decisão colegiada que não transitou em julgado, né, não tem uma decisão final de condenação, ela já enseja... Basta que você tenha um colegiado, né? Segunda instância. Basta que você tenha um colegiado. Né? Ela aumentou os anos de inelegibilidade, inclusive há decisões lá atrás que ela retroagiu, né? Não sei se você se lembra disso, ela voltava, inclusive, para o passado, né? Tornando candidatos inelegíveis, mesmo quando a condenação tinha surgido antes da vigência da lei. Quer dizer, isso gerou uma baita controvérsia. Havia uma discussão ali de que isso podia porque não era uma lei penal. Né? Exatamente. Então você não estava retroagindo como uma lei penal, você estava retroagindo uma lei eleitoral que, na verdade, pegava uma situação que se dava naquele momento. A pessoa está ainda sob uma condenação, né? Era um pouco essa a ideia, né? E é muito comum, você trouxe um fato que me faz lembrar uma outra questão. Quer dizer, por exemplo, quando o TSE altera a legislação eleitoral no ano das eleições, ele diz, não, peraí, isso aqui não pode ser vetado pela questão da anualidade, né? Porque a gente não está fazendo lei nova. Isso aqui não é lei nova. Isso aqui só é interpretação da lei e tal. É isso, né? Quer dizer, ela produz consequências que não são penais, mas que, do ponto de vista da competição eleitoral, elas são tão graves quanto o cerceamento de liberdade, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ela impede que alguém se candidate a alguma coisa, né? Mal comparando, mas do ponto de vista da legislação eleitoral, ela tira o seu direito de buscar o voto do eleitor. E ela não entende que ela, apesar de alterar completamente o quadro normativo, ela não entende que ela está fazendo lei. Quer dizer, então é isso que eu estou dizendo, ela tem instrumentos institucionais muito fortes e robustos para agir do jeito que quiser. Quer dizer, ela tem uma capacidade, né, de manejar esses instrumentos, né, de modo a produzir a reforma que ela entende, ou de modo a levar o sistema para o lado que ela deseja. Isso criou animosidades, né? Agora, o paradoxo, e aí esse paradoxo eu confesso para você que eu não consigo me resolver com ele, porque ao mesmo tempo em que a gente tem um modelo de governança eleitoral que gerou esse ativismo enorme dos nossos ministros, que gera uma instabilidade do ponto de vista normativo enorme, a gente não conseguiu fazer 2 eleições seguidas com as mesmas regras até hoje. E muitas dessas regras que foram alteradas de eleição para eleição vieram por conta de interpretações do TSE e do STF. Né? Então, muito dos problemas que nós temos no sistema político, eu imputo, sim, a esse modelo de governança eleitoral. O que seria da política brasileira se em 2006, de fato, a gente tivesse conseguido minimizar os problemas de fragmentação partidária? Com a cláusula de barreira não tem. Com a cláusula de barreira, né? O que seria desse país se em 2016 a gente tivesse, de fato, baixado esses custos de governabilidade, estabelecido, e era uma reforma super incremental, o parlamento fez a parte dele, fez uma reforma super incremental, tal. Então, assim, eu imputo que parte dos nossos problemas vem daí, mas, ao mesmo tempo, hoje,
quando a gente está diante de um presidente com uma postura autocrática, com uma postura golpista, com uma postura de não aceitação das regras do jogo e de tensionar o tempo inteiro do ponto de vista da competição eleitoral, é essa governança eleitoral altamente robusta que está calcada no STF que tem força institucional para frear esse presidente da República. Porque imagina se a gente... Só uma observação, né? Que claro. O presidente produz uma armadilha aí, no certo sentido, para o judiciário, né? Porque ao agir dessa maneira como ele age e ao obrigar com isso que haja uma reação por parte dos tribunais, inclusive para defender institucionalmente o seu trabalho, a sua estrutura, né? Por exemplo, você defender a urna eletrônica, defender uma coisa que é da justiça. Se o presidente ataca a urna eletrônica, é compreensível que, por exemplo, o presidente do TSE vá em defesa dela, e assim como de todo o processo eleitoral. Só que ao fazer isso, como o presidente está tomando partido contra aquele sistema, a justiça, ao se defender, é como se ela fosse de um partido de oposição ao presidente. Ou seja, produz uma lógica que parece que você está partidarizando a justiça, mas não porque... aí, nesse caso, não por ativismo dela, e muito mais por ela ser levada a isso para ter que defender a sua própria institucionalidade pelos ataques que o presidente produz. Exato. E aí, Cláudio, eu acho que a gente chega no ponto dessa decisão do Francisquini, porque eu acho que essa decisão é uma decisão que me parece que alimenta essa percepção de que, de fato, há um presidente contra a justiça eleitoral, há um presidente contra o TSE, porque o TSE professa de um partido contrário do presidente. A decisão do Francisquini não é uma decisão trivial, não é uma decisão simples de ser tomada, né? Quantos trabalhos acadêmicos e quantos debates públicos a gente não tem feito sobre a definição de fake news? Tudo bem, ele estava lá falando da urna eletrônica e tudo mais, mas veja, a gente está falando de um deputado que atingiu mais de 4 vezes ou 3 vezes o quociente eleitoral do seu estado. Né? Muito votado, né? Ele é muito bem votado. Você tem implicações não só sobre o mandato do Francisquini, mas sobre a composição da Assembleia Legislativa do Paraná. É isso, é ele mais 3, né? Que perdem mandato, né? Porque que perdem mandato. Que ele puxou, né? Exatamente, porque aí você recalcula todo o quociente eleitoral. E você precisa definir, ao fim e ao cabo, o que é fake news, para usar isso como jurisprudência para poder caçar um mandato, ou para, quem sabe, impugnar uma candidatura. Porque impugnar uma candidatura, você pode, inclusive, retirar do jogo alguém que sequer teve a oportunidade de buscar o voto do eleitor. Né? Porque uma coisa é você julgar por fake news, né? Alguém que já foi eleito, já aconteceu a eleição, e aí você está julgando se ele permanece ou não permanece no mandato. Mas vamos imaginar que no meio das eleições o cara está lá buscando o voto do eleitor e, por qualquer razão, há um processo contra ele de fake news, e se entende que, lá no TRE, se entende que ele de fato está divulgando fake news e se caça a candidatura dele. Ele perde o direito de continuar registrado, de continuar fazendo campanha, e pode perder a possibilidade de ser eleito, ainda que posteriormente se detecte que se reveja essa decisão de que de fato não se tratava fake news. O TRE foi muito rigoroso na definição de fake news. O que eu acho, Cláudio, assim, e essa decisão... Nesse caso, desculpa, nesse caso, claro, então, talvez o melhor seja caçar depois, né? Mas quando você estabelecer... O que não é bom também, né? O que não é bom, porque, veja, a gente já está perto do fim do mandato, né? Dizer, você está tomando uma decisão, e aí também, por outro lado, fala assim, não, então o cara cometeu um crime eleitoral na competição, que a punição deve ser tão grande que ele perde o mandato, né? Assim, poxa, mas aí, veja, alguém que cometeu um crime desse tamanho produziu efeito sobre o sistema por muito tempo, então a justiça foi lenta demais nesse caso, né? Quer dizer, veja, ela é ruim de qualquer forma, né? Mesmo se ela pune, ela abre um precedente em um tema que não é trivial, né? Porque definir fake news é algo que me parece aberto a controvérsias enormes. Eu fico imaginando o quanto a gente não vai ter de decisão dos TREs, né, da Justiça Eleitoral Estadual, né, das regionais, que vão imputar aí, e de ações, né? Porque se eu sou um candidato, eu uso as possibilidades de ação na Justiça Eleitoral contra a sua candidatura, que é meu adversário,
como instrumento também de campanha. Claro. Né? Porque é isso que a lei da ficha limpa acabou produzindo também. Né? A lei da ficha limpa, que vinha nessa lógica de moralização da política, ela também acabou servindo como uma arma que aumentou a judicialização, porque ela acaba servindo de repertório na disputa eleitoral. Né? Assim, veja, o cara lá, a Justiça Eleitoral barrou a candidatura, ainda que você reverta isso depois. Eu tenho inúmeros casos aqui de gente. Tem um caso de um deputado estadual que foi eleito aqui por São Paulo e que ele tinha sido gestor no CEAGESP. E tinha um problema de licitação numa conta de telefone que gerou uma multa de R$12 mil para ele. E ele já tinha feito todo o jurídico do CEAGESP dele, já tinha resolvido o caso no TCU e tal, mas tinha essa anotação lá, uma multa de R$12 mil num problema de licitação da CEAGESP. Veja, a CEAGESP, Cláudio, a gente está falando de um órgão que movimenta alguns milhões, né, 128 milhões de reais. A gente estava falando de uma multa de 12 mil. Né? A gente estava falando de uma multa de 12 mil. Ele foi declarado inelegível. Ele demorou 1 ano e meio para tomar posse, para transformar os votos dele de deputado estadual em votos válidos, porque ele continuou, né, aparecendo na urna, mas os votos deles foram invalidados. Né? E ele tinha sido eleito. Ele demorou 1 ano e meio para conseguir tomar posse. Né? 1 ano e meio. Né? A questão chegou no STF e tal. Então ele perdeu quase metade do mandato dele, lidando com esses entraves da justiça eleitoral. Porque virou estratégia, virou arma, né, na competição eleitoral, acionar a justiça eleitoral, porque a possibilidade de declarar inelegível ela ficou gigante. Eu tenho possibilidades inúmeras, né, de acionar a justiça eleitoral contra a tua candidatura. A gente criou, né, uma justiça eleitoral que eu estou chamando de uma justiça Minority Report. Por quê? O que é isso, né? Por que veio a lei da ficha limpa e por que a gente tem uma lei de inelegibilidades tão robusta como a nossa? Todas elas estão na lógica de que o principal problema do Brasil é a corrupção. A gente só vai melhorar a qualidade da democracia brasileira se a gente combater a corrupção. Como que a justiça eleitoral pode combater a corrupção? Evitando que sejam eleitos potenciais corruptos. Então, ela cria alguns marcadores nas candidaturas que definem um potencial corrupto. Alguém que ainda não cometeu o ato de corrupção, né, mas que ele já tem alguns indicadores de, então, uma conta reprovada, uma condenação em segunda instância de um órgão colegiado. Eu tenho alguns marcadores que me dizem que você é corrupto. Então, é Minority Report naquela lógica daquele filme, né? Todo mundo. Filme. Qual é esse filme, ideia? Minority Report, é o seguinte: é um sistema de inteligência, é um filme futurista, tal, que ele consegue impedir que você cometa o crime. Então, ele te prende antes que você cometa o crime. Né? Prevê o futuro. Ele prevê o futuro. Ele sabe que você vai. Não, então, o Minority Report é isso. Quer dizer, é um centro de inteligência que consegue prever o futuro, né, e evitar que o seu crime, que seria cometido no futuro, aconteça, porque eu te prendo antes do crime acontecer. Então, a lógica que a gente tem ido na justiça eleitoral brasileira é evitar potenciais corruptos. Né? Então, eu protejo o sistema da corrupção criando marcadores de que você é um potencial corrupto. Se você é um potencial corrupto, então você não pode se candidatar. Né? Mas às vezes o cara já foi condenado, né? Em algumas situações. Às vezes sim. Não, de fato, você já tem marcadores que são mais fortes do que simplesmente isso que eu tô colocando. Mas o fato é que a gente não deixa isso. O que acontece na maior parte dos países, Cláudio? Os critérios de elegibilidade são muito próximos com os critérios que definem quem pode votar. Então, quem pode votar estabelecem-se critérios que são muito parecidos para quem pode ser votado. E aí você tem, né, na competição eleitoral, você estabelece os mecanismos de controle, de accountability e tal. Vanderlei Guilherme dos Santos tem um trabalho de 1998 que ele fala poliarquia em 3D. Foi o único trabalho que eu vi discutindo exatamente isso. Ele diz lá, o Dow estava preocupado com 2 eixos, né, o eixo da competitividade e o eixo, né, da inclusividade, que é basicamente o eixo daqueles que podem votar, né, o quanto o sistema tem de inclusão em termos de eleitores.
E o Vanderlei, ele vai dizer, ó, a gente tem que pensar a poliarquia em 3D, uma terceira dimensão. E a terceira dimensão é a elegibilidade. É um ensaio que ele faz lá em 98 e eu nunca... essa discussão não caminhou. Tem alguns pesquisadores, a Roberta Gresta, ela tem feito uns trabalhos bem interessantes, né? Ela tem um trabalho de 2019, a tese de doutorado dela é sobre isso, tal, sobre a lei de inelegibilidade no Brasil. Essa é uma pesquisadora que tem produzido coisas bem interessantes, né, sobre... ela usa até um nome em inglês, né, disenfranchisement, né, que é a técnica de você... desfranquear as pessoas, né? Desfranquear, mas aí ela tá pensando, ela usa essa expressão como uma analogia, porque a expressão é você criar mecanismos que fazem com que o voto não seja igual, né? Então você pega aquela questão dos distritos eleitorais norte-americanos, né? Aquela prática que você, o gerrymandering, né? Isso. Que você pode dar mais poder no voto de um determinado perfil de eleitor do que de outros, né? Você desenha um distrito malandro, né? Que Exatamente. Ele vamos dizer, favorece um eleitorado e prejudica outro, né? Exato. Então é uma forma de disenfranchisement, né? Quer dizer, de você produzir esse desequilíbrio, né? De retirar um direito, ou de retirar pelo menos o peso que aquele direito ao voto teria. E aí ela está usando uma analogia para dizer, ó, o sistema brasileiro, quando a gente pensa da elegibilidade, a gente também está desfranqueando, né, para uma quantidade bastante significativa de cidadãos brasileiros o direito de ser votado por uma série de... Então, se você pegar só, por exemplo, assim, o analfabeto pode votar, mas o analfabeto não pode ser votado. Então a gente já começa por aí. Tudo bem. Teve aquela história do Tiririca até, né, uns anos Exato. atrás. Né? Porque e se você pega lá nos anos 90, né, eu vi muitas decisões do TSE patinando sobre isso, sobre como estabelecer critérios para definir quem é alfabetizado ou não. Né? Então tinha lá uma prova, tinha que escrever, tinha que fazer escrever. É muito louco, assim. Mas hoje o analfabetismo não é uma questão tão grande, preocupante para o país, então não se tem tanta assimetria entre, né, o número de eleitores e aqueles que podem se candidatar, né? Agora, mas para outras tantas tem. Sim, e só uma observação, né? Porque uma boa parte da nossa discussão hoje sobre a democracia, no Brasil em particular, mas não só, mas no Brasil isso é um tema importante, é da inclusão dos grupos excluídos na representação, né, para você ter uma representação descritiva, inclusive, né? Faltam mulheres no legislativo, né, faltam negros nos órgãos de mando, no legislativo e no executivo, enfim, todas essas situações, né? Ou seja, é uma questão dessa dimensão, né, de quem se elege. Exatamente, né? Isso. Que não é no mesmo, vamos dizer, não é exatamente do mesmo jeito que essa outra, que está discutindo, vamos dizer, critérios jurídicos e tal, mas, digamos, está no mesmo campo. No mesmo campo. Não, perfeito, Cláudio. E a Roberta Gresta, ela vai exatamente por aí. É um debate bem interessante que ela faz. Essas decisões recentes de distribuição de tempo e verba para as candidaturas femininas, distribuição de tempo e verba para as candidaturas, né, autodeclaradas negras e pardas, todas elas vão nessa direção de aumentar a capacidade de representação dessas minorias e aproximar o quadro de representantes de um retrato de quem é o brasileiro, né? Porque está muito distante, né? Quer dizer, então... Nesse caso, o judiciário tem sido até ativista do ponto de vista de assegurar mais inclusão, né? A questão, por exemplo, Sim. da distribuição dos recursos para mulheres, para negros, foi nessa linha. Sim, mas veja, Cláudio, assim, a discussão que eu faço não é se as decisões são boas ou ruins. Tem algumas decisões que sempre foram desastrosas, tipo verticalização das coligações. Fazia o menor sentido aquilo, né? Deu o efeito contrário ao esperado, né? É isso, né? Agora, distribuição de cotas raciais, distribuição de recursos para candidaturas femininas, ótimo, né? Eu acho que do ponto de vista do conteúdo, eu tô com elas, né? A minha questão é o quanto a gente não construiu uma justiça eleitoral que, para fazer uma seta, ela tem que ter condições institucionais de ter um potencial de fazer um monte errada, entende? Eu acho que essa é a questão. Porque, por exemplo, a distribuição das cotas raciais, ainda que tenha sido uma boa decisão,
perceba que depois o parlamento teve que se mobilizar para estabelecer lá como que diz, o perdão, né? Porque eles não conseguiram cumprir. Anistiar, né? Os que não cumpriram. Anistiar, né? Era essa palavra que eu perdi aqui. Isso. Né? Para anistiar, porque elas, de fato, elas começaram a valer em 2020, quando já tinha rolado as convenções partidárias. Quer dizer, eu não estou aí, porque é muito fácil, nesse campo, a gente ir para o maniqueísmo de que os partidos estão sempre do lado errado, né? Os partidos estão sempre do lado auto-interessado, focados em si mesmos, a manutenção do poder do mainstream, tal. A gente é muito fácil, né, nesse debate a gente cair sempre para esse lado, e que do outro há lá 7 iluminados, né, do TSE que sabem o que é bom para a nossa democracia. Já deu muito ruim em algumas decisões esse tipo de postura. Né? Então, eu me preocupo com o desenho. A vanguarda iluminista. É isso, cara. Né? Assim, é a vanguarda iluminista que talvez tenha acabado com a oportunidade que o nosso sistema político tinha de ser mais incremental, de ser mais incrementalista. Eu reforço, para mim... De mudar aos pouquinhos as coisas, né? Exato. É um marco a decisão do fim da cláusula de barreira. Eu sempre, antes de dormir, é claro que estou exagerando, fico pensando no que seria esse país se em 2006 não tivesse de fato valido a cláusula de desempenho. Ela podia ser melhor? Podia, né? Mas foi o que o parlamento produziu em 95, cara. Assim, foram 11 anos de regra de transição, os partidos se acostumando. Aí quando foi valer... aí vai e derruba, por conta da conjuntura. Né? O STF derrubou olhando para a conjuntura. Você lê o voto, né? Você vê o voto dos ministros, é um voto com o fígado. Eles estão olhando para a conjuntura, eles falam da conjuntura. Não tem uma análise estrutural, não tem uma análise comparativa de outros países, ainda que eles quisessem entrar nesse debate, brincar de cientista político. Pelo jeito, não tem nenhuma análise propriamente, pelo que você está falando, pelo menos isso teve menos importância, jurídica. Jurídica, exato. Né? Tanto que, né, a maior prova disso é que o PCO foi beneficiado dessa decisão. Né? Quer dizer... E o Prona também, não foi? O Prona também, quer dizer, eram os partidos pequenos, eram os partidos irrelevantes do ponto de vista da construção, né, das principais decisões. Por quê? Mais uma vez, os partidos mais fortes só produzem, né, corrupção, distorção da representação, né, não produzem uma democracia de qualidade e tal, então precisamos alimentar os pequenos partidos, porque só assim, né, a gente vai ter, né, os controles mais bem estabelecidos. E aí é isso, a gente bate recordes e recordes de maior fragmentação parlamentar da história, né, comparado com qualquer outra democracia do mundo. Né? Isso é qualidade de representação. Enfim, eu só estou dizendo que, por vezes, a decisão pode ser muito justa. Né? Por vezes, de fato, ela corrige rumos e rotas que no parlamento não está. O parlamento não está conseguindo romper algumas barreiras, né? E produzir a reforma necessária. Mas ela tem, não raras vezes, extrapolado esse limite, né, e aumentado o nível de conflito com o sistema político partidário e prejudicado, no meu entendimento, a qualidade da democracia. Repito, a gente tem uma governança eleitoral robusta, e é essa governança eleitoral robusta que está fazendo com que a gente chegue nas eleições discutindo pesquisa eleitoral, mesmo tendo um presidente da República claramente, né, disposto a um golpe institucional, a um autogolpe, a não respeitar os resultados das eleições, e a gente está aqui lidando com análise do cenário eleitoral, tal, como se tudo tivesse normal. E a gente está fazendo isso em boa medida porque, de alguma forma, a gente confia na governança eleitoral, a gente confia na capacidade do TSE e do STF de fazerem valer, né, as suas decisões. Mas eu acho que o fato da gente hoje estar com esses gatekeepers, né, bem estruturados não pode fazer com que a gente esqueça dos problemas que eles já nos causaram no passado, né, e que eles ainda podem nos causar no futuro. Bem estruturados e hoje, né, enfim, sob ataque, né, e ao estarem sob ataque da maneira como estão, produzindo uma ameaça ao próprio jogo, né, competitivo, porque o que o presidente está querendo fazer é, em boa medida, desacreditar
o processo eleitoral como um todo, né? Não são Exato. os excessos eventuais das cortes eleitorais e do Superior Tribunal Federal, né? Que age ali como uma instância a mais, né, nessa disputa das questões eleitorais, que faz com que seja razoável você desacreditar todo o processo, né? Que é o que o presidente da República tem feito. Exato, porque se tem uma coisa que funciona de modo excelente, exemplar para boa parte do mundo, é exatamente essa parte da administração das eleições. Né? A gente faz chegar, porque a obrigatoriedade do voto também tem esse, vamos dizer, esse efeito, né, Cláudio? A gente dá as condições para os brasileiros que estão nos cantos mais remotos desse país, as condições físicas, né, as condições concretas de exercer o seu voto da mesma forma que alguém que está num centro urbano, com todos os equipamentos públicos ao seu redor. Isso é um baita esforço de administração das eleições, né? A contagem rápida dos votos, né? O número de candidatos, um número bastante gigante de candidaturas, bastante grande, fazer a gestão disso, do registro dessas candidaturas e tal. É um esforço hercúleo. Assim, tá? Eu não estou de jeito nenhum desmerecendo ou não reconhecendo, né, a enorme capacidade que a nossa governança eleitoral tem. Mas eu acho que também é meu papel também apontar para os problemas que eu entendo que ela acaba produzindo. Né? Muito bem. Vitor, ótima conversa. Legal, Cláudio. Vamos entender melhor esse cenário surreal, né, que a gente está vivendo nesse momento, mas, enfim, tem raízes longas e profundas. Exato. E eu te devolvo a palavra aí para você, enfim, se houve algum ponto ainda que, porventura, a gente não tenha abordado, você tocar nele e fazer a sua amarração final. Eu acho que pontos para serem amarrados sempre tem, né, Cláudio? Eu acho que, às vezes, lidar com esse tema da governança eleitoral e desses meandros de STF, TSE, enfim, lei de inelegibilidade, e eu ainda enfio Minority Report nessa história, pode deixar tudo mais confuso, né? Mas, enfim, eu acho que só para amarrar e deixar mais claro, eu acho que ainda que a gente esteja vivendo num período de tensionamento institucional, eu acho que a gente vem numa governança eleitoral sólida desde 1932, a gente passou até pela ditadura militar, porque a ditadura militar no Brasil, ela fazia eleições, né, pontuais, às vezes regionais e tal, então você tinha uma justiça eleitoral que funcionava, né? Inclusive tem um trabalho da Maria Teresa Sadek, que ela vai falar do papel da justiça eleitoral, né, quando havia o bipartidarismo no Brasil, de fato, né, estabelecer aqueles sinais que nos levaram ali à redemocratização do país, né, o MDB se consolidando como uma força de oposição, a Arena, enfim, né, o papel que a nossa governança eleitoral teve de garantir eleições e a solidez de resultados de eleições, mesmo em contextos políticos bastante adversos. Né? Na ditadura, né? Contar voto direito na ditadura realmente exato, um negócio impressionante. Exatamente. Né? E a gente conseguiu passar por esse período. Veja, a gente não discute na ditadura militar, né, todas as questões envolvidas na ditadura militar, mas assim, fraude no processo do voto, na contagem de votos, tal, eu pelo menos não tenho registros de que tenham sido fatos relevantes nesses períodos todos, né? Lembrando que mesmo numa ditadura militar a gente realizou diversas eleições, né, em diversos níveis. Aliás, sobre esse ponto, um momento importante, né, desse processo, em 1974, aquelas famosas eleições para o Senado, quando se elegeriam 22 senadores e a oposição ao regime militar elegeu dos 22, 16. Uhum. Quer dizer, se o voto não fosse contado de maneira correta, se não houvesse correção, claro que a ditadura roubaria esses votos. Tanto que depois ela precisou criar o senador biônico e baixou o pacote de Abril, né, e a Lei Falcão para dificultar a campanha da oposição. Exatamente isso. Né? Então, assim, a nossa governança eleitoral já sobreviveu aos militares uma vez, e eu acredito que ela vai sobreviver aos militares de novo, né? Que é, de fato, né, porque todo o tensionamento que tem se produzido, que os militares, acho que de modo equivocado, foram chamados aí a participar desse processo. Eu nunca entendi por que o TSE fez esse movimento. Quer dizer, dava para entender que ele estava ali tentando pactuar e negociar, né, para que baixasse a tensão, mas fizeram com a organização que não está disposta a baixar a fervura, ou pelo menos parte dela não está disposta a baixar a fervura, né, e acabou
produzindo ainda mais debate e mais oportunidades para se questionar o sistema eleitoral. E nesse caso a ordem é, né, missão dada, missão cumprida, né? Vai lá, tu maltou a eleição, tá ok? É isso aí que o presidente era fez, isso, né? Era exatamente isso. E eles estão tumultuando. E veja que, né, já tiveram falas contundentes, né, né, do Barroso, do Fachin, contra a interferência dos militares ou contra essas posturas dos militares. Então é isso, eu acho que se ela sobreviveu bem a uma ditadura militar no passado, fazendo a governança eleitoral dentro das condições possíveis daquela época, eu, enfim, acho que temos, do ponto de vista de robustez institucionais, né, de robustez institucional, boas condições para fazer, né, uma eleição esse ano que possa ser defendida como verdade eleitoral. Tal. Diferente dos Estados Unidos, que quando você compara a governança eleitoral brasileira com a norte-americana, é um disparate. Quer dizer, os Estados Unidos praticamente não têm governança eleitoral, né? Quer dizer, boa parte do que o Trump fez no questionamento dos resultados tinha a ver com isso, né? Uma fragilidade enorme no modo como os norte-americanos dão os votos, né? Como o caso do Bush lá que você lembrou no começo da nossa conversa. Exatamente. Né? Então, acho que desse mal, pelo menos, a gente sofre de vários outros males, né? Mas deste, né, da robustez... ainda está bem, né? Exato, né? De robustez e independência da nossa justiça eleitoral para fazer frente aos desafios desse momento, me parece que estamos bem arrumados. Muito bom. Vitor, brigadíssimo pela conversa, foi muito legal, né? Muito esclarecedora. Enfim, eu já conhecia bem o seu trabalho e acho que quem ainda não tinha tanto contato com ele, ou mesmo quem tinha, e vai, enfim, perceber uma série de pontos importantes aí que tem que ser considerados para a gente entender, né, esse processo que está vivendo, essa situação de ataque à justiça eleitoral, mas mostrar que, digamos, a própria justiça eleitoral, pela maneira como se conduziu em outros momentos, facilitou um pouco que hoje esse ataque acontecesse dessa forma. Acho que é importante ter isso em vista para a gente pensar no aprimoramento, né, desse processo político daqui para diante. Acho que é possível fazer melhor, né? O que já vem sendo bem feito sob vários aspectos, mas que pode ser, evidentemente, melhorado. Bem, é isso aí. Então, obrigado. Eu quero não só agradecer ao Vitor, né, mas como eu sempre faço aqui nesse fechamento, quero agradecer a todas as pessoas que acompanham o Fora da Política Não Há Salvação no podcast, no canal do YouTube, no blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, que tem lá sempre um texto novo, e evidentemente agradecer com muita ênfase a todos e todas que têm apoiado o projeto do canal, seja sendo membro do Clube dos Canais no YouTube, seja apoiando por meio do Benfeitoria.com ou até mesmo de vez em quando fazendo um Pix, né, para o canal para ajudar aí no trabalho que vem sendo feito, sustentar esse projeto. Bem, então, de tudo isso, eu me despeço. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.